Saudamos a todos e convidamos para o nosso estudo semanal, nosso estudo de número 22. Hoje, a partir do Credo Apostólico que estamos estudando, no segundo artigo, sob o tema Creio em Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Sugerimos a leitura de Romanos capítulo 5, versículos 6 a 11, bem como também 2 Coríntios 5, versículos 14 ao 15. Que bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe em nossa reflexão do dia de hoje. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Quando uma pessoa é homenageada, normalmente se faz uma retrospectiva de sua vida, destacando pontos positivos e grandes feitos ou suas virtudes. Mesmo nos sepultamentos de irmãos de nossa igreja, isso acontece, ainda que a igreja luterana priorize, nesses momentos, a pregação do evangelho da salvação e da ressurreição em Cristo Jesus para os enlutados. Mas os fatos da vida do falecido também são lembrados. O Credo Apostólico, no seu segundo artigo, resume a vida de Cristo, mas esse resumo parece curto demais, não é mesmo? Bem, quando começa falando do nascimento de Jesus, logo passa para a sua morte. Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Será que isso revela algum significado especial ou um objetivo especial? Pois bem, as biografias dos grandes personagens históricos não são escritos desta forma. O nascimento e a morte quase sempre são vistos apenas como circunstâncias. O que importa é destacar os feitos desses personagens. O que eles escreveram, inventaram, descobriram e desenvolveram em sua vida. Isso querem saber. E o motivo para essa diferença entre Jesus e os personagens históricos da história humana, pela humanidade, ou melhor, entre Jesus Cristo e os personagens, é totalmente diferente daquilo que todos os grandes homens da história têm relatado. O mais importante de seus feitos pela humanidade foi simplesmente morrer. Não que a morte de Jesus em si tenha sido algo incomum, pois eram circunstâncias. Não, ele foi crucificado, como tantos outros o foram na época. E é claro, muitos outros foram crucificados de morte ou de maneira horrível, onde a ignomínia, isto é, a extrema vergonha, também foi um fator presente. Muitos foram mortos injustamente, não só Jesus. Entretanto, a importância da morte de Jesus repousa sobre um fato: o que Deus estava realizando através desse fato. A interferência histórica de Deus nesse mundo e para com a humanidade tangencia a cruz, os cravos ou os pregos, a coroa de espinhos do próprio Jesus. E o apóstolo Paulo diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele diz também, ele, isto é, Jesus, morreu por mim e deu-se a si mesmo por mim. Na morte de Jesus há um elemento novo, único e exclusivo, que não há na morte de outras pessoas. É o que se chama de morte vicária. E esta palavra vicária significa em substituição de outro.
aquele que substitui o outro no exercício daquela função. No caso de Jesus, na morte. Por isso, na verdade, a morte de Jesus era o pagamento da culpa que precisava ser paga para salvar-nos da condenação eterna. Se nós, que tínhamos perdido a comunhão com Deus, o Criador, precisávamos ser feitos um com Deus novamente. E isso só seria possível através da forma como Deus havia estabelecido. O que nos afasta de Deus, o pecado e a dívida que possuíamos, tinha que ser paga. O salário do pecado, que era a morte, tinha que ser pago. Não havia outra maneira, não havia outra alternativa. E esta era a maneira de Deus. As opções basicamente eram duas. Primeira, nós mesmos teríamos que pagá-lo. Ou segunda, alguém outro o deveria fazer por nós ou em nosso lugar. O problema é que o ser humano não tinha condições de fazê-lo. O Salvador, então, realizou isso por nós na cruz. Quando ele exclamou, está consumado, significou que a grande tarefa que o Pai lhe tinha dado estava agora completa, pronta. Ele tinha morrido por todos. E através de Jesus, nós todos também morremos. E através da morte de Jesus, também a penalidade do nosso pecado foi completamente paga. A não ser que compreendamos e creiamos neste fato, toda discussão sobre o sofrimento e a morte de Jesus se tornará mero sentimentalismo, ou uma simples emoção humana, ou ainda uma história vazia, sem sentido algum, vã e inútil para o ser humano. Todo mundo sabe que Cristo morreu. Isto é um fato histórico. É um fato na história da humanidade, está registrado. Somente quando entendo e posso confessar que Cristo morreu por mim, para pagar a culpa dos meus pecados, então isso pode ser chamado de fé. Então, sim, pela fé em Cristo, na sua morte e ressurreição, então eu estou salvo. Por isso, amados, vamos novamente abrir nossas Bíblias e ouvir o que a Escritura diz sobre este fato. Primeiro texto que eu leio com vocês, Romanos capítulo 5, versículo 6, onde o apóstolo Paulo afirma: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom ou justo alguém se anime a morrer. Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Somos agora filhos de Deus por causa do padecimento, morte e a gloriosa ressurreição de Cristo Jesus. O outro texto, ainda na carta de Romanos, capítulo 14, versículo 9, onde o apóstolo Paulo afirma: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, ou seja, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos.
Seguindo ainda a leitura no Novo Testamento, agora a primeira carta de Coríntios, 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ainda o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Prezados, que textos fantásticos nos mostram que, de fato, o padecimento e morte de Cristo foi por sua, por minha, pela ressurreição ou pela salvação eterna de todo pecador, de todo aquele que reconhece em Jesus o Salvador e crê nele de todo o seu coração. Por isso, pense ainda neste texto, Isaías 53, versículo 9, onde lemos: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Vejam só, o profeta Isaías recebeu esta revelação de Deus muito antes de Jesus nascer, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. E perceba os detalhes descritos pelo profeta. Nada aconteceu por acaso na vida de Jesus, nem mesmo na sua morte, muito menos no seu sepultamento ou sua gloriosa ressurreição. Olhe ou ouça ainda e preste atenção no texto de Romanos 5, versículo 8, onde Paulo diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu pelos pecadores, você e eu, para que agora, justificados pela fé em Cristo, ou então purificados pelo seu sangue de nossos pecados, estejamos reconciliados com o Pai. Somos filhos deles pela fé em Cristo Jesus. O que foi estudado hoje provoca no ser humano uma reação de fé e, consequentemente, deve mudar a sua maneira de viver e de encarar o fato da vida, como também da morte do cristão. A gratidão a Jesus pelo que ele fez faz parte da boa relação que nós agora podemos ter com Deus, o nosso Pai Celeste, e o nosso viver em Cristo daqui para adiante. Ele padeceu, sim, em nosso lugar, especialmente diante do julgamento de Pôncio Pilatos. Ele padeceu por você e por mim, não foi por ele. Por isso, preciso me perguntar sempre de novo: como posso mostrar minha gratidão a Jesus? Crendo nele e crendo que seu padecimento, morte e ressurreição foi para salvar-me a mim e a todo aquele que nele crê. Para concluir uma reflexão ou uma breve história, ele morreu por mim. Um professor de escola dominical falava a respeito da crucificação e morte de Jesus Cristo. Uma menina ouvia atentamente e, comovida com esta história, lágrimas começaram a rolar de seus olhos, e então ela se levantou furtivamente e saiu da sala. À tarde,
ela volta à escola ou à igreja e então o professor perguntou para ela: por que você foi embora, saiu da aula esta manhã? E a resposta da menina foi simples e direta: professor, eu não podia ficar na sala, pois depois de ouvir a resposta de Jesus, ou a respeito de Jesus sendo pregado na cruz, fui lá fora para um canto e confessei os meus pecados a Jesus. Disse a ele que eu havia ajudado a pregá-lo na cruz por causa dos pecados que eu cometi. E eu pedi que, por favor, ele me perdoasse. Eu estava triste quando saí da escolinha nesta manhã. Mas agora, professor, eu estou muito feliz com o perdão que eu recebi de Jesus, de graça, por seu imenso amor por mim. Estimado, este amor salvador de Jesus é graciosamente endereçado também a você. Confesse os seus pecados, creia em Jesus e seja salvo. Oremos. Deus e Pai Todo-Poderoso, enviaste teu Filho para cumprir a lei, sofrer e morrer em meu lugar. Ele não veio para a glória, mas deixando a glória veio para a crucificação. Ajuda cada um de nós para que possamos andar no caminho da fé em Jesus, para que encontremos sempre o caminho da vida, da paz, do amor e da esperança, através de teu Filho Jesus Cristo, nosso bendito Senhor e Salvador, morto sim na cruz, mas ressuscitado ao terceiro dia para a nossa redenção. É em nome dele que eu oro. Amém. Prezado amigo e irmão, convido você também para estar conosco na próxima semana em nosso estudo semanal. Até lá e fiquem todos com o Salvador Jesus.